Meu querido irmão e irmã, nós iniciamos essa reflexão afirmando que viver nesse espaço entre a terra e o céu é viver na contingência do tempo. É viver, irmão e irmã, sob as circunstâncias que se apresentam em nossas vidas no decorrer da nossa história. Circunstâncias que nos fazem rir, mas que também nos fazem chorar. Que nos trazem alegria, mas que também nos trazem tristeza. Circunstâncias que nos animam e outras tantas que também nos desanimam. Eu quero confessar a você uma coisa. Eu nunca experimentei uma instabilidade no que diz respeito à minha pessoa, como tenho experimentado nesse tempo, nesses dias. Tem dias, irmãos e irmãs, que eu acordo muito bem-humorado, mas tem dias, devo admitir, que eu sou a personificação do mau humor. Tem dias, irmãos e irmãs, que apesar de tudo, a alegria invade o meu coração quando eu experimento da graça de Deus nas mínimas coisas. Mas eu devo admitir que tem dias que também eu passo a empurrar o dia com a barriga, né? Vamos dizer assim, como diz o ditado popular, para dar conta de algumas obrigações, dos meus compromissos. Então, irmãos e irmãs, olhando para essa alternância de sentimentos que eu tenho experimentado nesses dias, eu tenho inclusive me policiado mais e no meu trato com as pessoas, no cumprimento às pessoas, evitado aquela forma automática, o famoso tudo bem, porque eu fico a pensar que se não está tudo bem comigo, é muito possível que também com as outras pessoas, com as pessoas com as quais eu me relaciono, também não esteja tudo bem. Pelo menos para mim, irmão e irmã, é impossível dizer que está tudo bem quando nós estamos nos aproximando da marca de 500 mil pessoas que foram vencidas pelo Covid-19. É impossível para mim afirmar que está tudo bem quando eu contemplo o crescente número de desemprego, da violência, da fome, do descaso para com a vida humana por parte daqueles que governam sobre nós. Não está tudo bem. E eu afirmo isso, querido irmão e irmã, com muita propriedade, pelo menos no que diz respeito a mim. Porque o meu corpo responde a tudo quanto eu sinto. Às vezes eu sou invadido pela insônia. A ansiedade tem se feito presente de maneira como nunca antes na minha vida. Não está tudo bem, não está. Mas apesar disso, eu insisto em afirmar de maneira paradoxal que Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida, irmão e irmã. E quando eu afirmo que Deus está no controle, eu não estou falando que Deus seja um controlador de tudo. Se Deus fosse controlador, não haveria espaço para a liberdade humana e seríamos todos nós marionetes em suas mãos. Para fazer referência a uma tragédia semanal, eu lembro aqui daquela situação onde uma jovem de 24 anos, se não me engano, perdeu a vida ali por meio de uma bala perdida no local onde ela morava, no Rio de Janeiro. Se Deus fosse controlador, ele seria responsável pelo dedo que apertou o gatilho do fuzil e do mesmo modo seria responsável por colocar aquela moça, jovem moça,
grávida, no local exato onde o seu corpo encontraria aquela bala de fuzil. Não creio em um Deus controlador. Um Deus controlador, para mim, é um Deus sádico. O controle de Deus é diferente, irmãos e irmãs. O controle de Deus é diferente. É o controle que não elimina a liberdade humana. É o controle que se estabelece na persuasão e não na imposição. É o controle que vai construindo e que vai, irmãos e irmãs, conduzindo a nossa história e junto a nós para uma realidade desejada por esse Deus que é todo amor. Esse Deus que é todo amor. É tendo em mente, irmãos e irmãs, este Deus cujo controle da minha vida, de nossas vidas, está em suas mãos, mas que não é um Deus controlador, que eu reflito com você nessa noite a partir do Salmo 124. Quero ler com você este salmo pequeno, mas é um salmo de uma profundeza enorme. Ele diz assim: o que teria acontecido se o Senhor não tivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, como quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe e a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Você prestou atenção neste salmo, querido irmão e irmã? Nele, logo no início, há alguém que traz um testemunho inicial, mas que estimula todo o povo a fazer coro ao mesmo testemunho. O testemunho de que Deus esteve ao lado deles e de que Deus esteve, portanto, no controle. Este salmo faz parte de um conjunto de salmos conhecidos como salmos de peregrinação ou salmos de romagem. Foram salmos que foram elaborados, compostos, logo após o exílio babilônico. As pessoas, o povo de Deus, estava novamente na sua terra, estava novamente na sua casa, e agora, em casa, eles tinham diante de si vários desafios. Desafios econômicos. Havia muita pobreza. Desafios morais. Havia muita injustiça sendo cometida entre os próprios irmãos, conforme nós lemos no livro de Neemias, capítulo 5. Desafios religiosos e espirituais, porque o templo que representava a morada de Deus estava destruído, mas também a própria espiritualidade das pessoas precisava ser reconstruída novamente. Uma coisa que me impressiona neste salmo é o senso de identidade e de complementaridade. Porque tudo o que se diz que Deus havia feito remonta os acontecimentos da libertação que havia acontecido lá no Êxodo, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, quando Deus tirou o povo que estava sendo escravizado ali. Este salmo foi escrito, irmãos e irmãs, mais ou menos 700 anos depois daquele evento, após a saída do Egito. Mas ainda assim, o povo que canta o salmo se inclui naquela história, naquele evento, naquele acontecimento.
É como se eles estivessem lá visualizando a fúria de Faraó, passando junto com os demais pelo Mar Vermelho que se abria e percebendo por meio de tudo e de todas as outras ações de Deus o seu livramento. Há, portanto, aqui neste salmo, um sentimento de identidade, de complementaridade, que faz com que o povo seja um mesmo povo, apesar do tempo. E com um testemunho que, portanto, atravessa o tempo, e é como que se eles estivessem aqui dizendo o seguinte: o Deus que agiu lá, vai agir aqui. O Deus que esteve no controle lá, também está no controle aqui. Duas coisas, irmãos e irmãs, me desafiam como ensinamentos a respeito do controle de Deus neste salmo. Sobretudo quando nós olhamos para este nosso tempo, o tempo que nós sabemos ser difícil. A primeira delas é o seguinte: olhando para o salmo, irmãos e irmãs, nós podemos dizer o seguinte: a experiência de fé dos nossos antepassados tem muito a nos ensinar sobre o controle de Deus. Neste salmo, uma voz estimulou então tantas outras a darem o testemunho. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, tantas coisas ruins nos teriam acontecido. Teríamos sido capturados, teríamos sido escravizados novamente, teríamos sido mortos. Esses que cantavam entusiasmados lembravam-se então daquilo que havia acontecido lá no Egito e sentiam-se como parte daquela própria história e por isso, como aqueles do passado, sentiam-se também naquele tempo assistidos por Deus e podiam então afirmar que Deus estava no controle. O enredo da saída do povo de Deus lá do Egito para a Nova Canaã foi um enredo marcado, irmãos e irmãs, pelo controle persuasivo de Deus. Ou seja, o Deus que nós sabemos ser o Criador do céu e da terra, também aqui testemunhado no Salmo, é o Deus que se manifestou ao povo e lhes garantiu que os tiraria daquela situação de escravidão. Mas ele o fez por intermédio de Moisés, convencendo, persuadindo o povo para que eles dessem crédito, para que eles acreditassem de fato que Deus estava no controle. Se Deus fosse um Deus controlador, poderia simplesmente ter determinado a saída do Egito, sem percalço, sem conflito, sem dor, sem sofrimento. Mas dentro daquela circunstância histórica, Deus convidou o povo a comprovar que ele estava no controle. Sabe, irmãos e irmãs, aquela história, aquele testemunho de fé que se vai passando de geração em geração e chega até a gente? É assim que eu olho, é assim que eu percebo este Salmo 124. Um povo que recebeu dos seus antepassados histórias do livramento de Deus e por meio desses livramentos encontravam então esperança para viver em suas próprias vidas, apesar das lutas que eles estavam enfrentando. Nós não precisamos, irmãos e irmãs, olharmos apenas para aquele povo lá do Egito, que experimentou o cuidado e o controle de Deus sobre as suas vidas enquanto estavam sendo libertos ali daquela situação de escravidão. Essa memória é importantíssima para nós, mas nós também podemos olhar para os nossos antepassados, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós, para aqueles que nos inspiram como pessoas de fé,
Pessoas, irmãos e irmãs, que também nos levam de igual modo a afirmar: se Deus não estivesse do nosso lado, não teríamos suportado aquela situação. Não teríamos suportado aquela dor, aquele sofrimento, aquela perda, aquela enfermidade, aquele conflito familiar, aquela injúria, aquela calúnia, aquele desemprego. Tantas outras coisas que acontecem na nossa vida. Quem sabe você esteja lembrando aí agora de algumas delas. Se Deus não estivesse do nosso lado, naquela ocasião, naquela situação, se Ele não estivesse ao nosso lado, as circunstâncias da vida, os problemas, as frustrações, nos teriam engolido vivos. Então, querido irmão e irmã, a primeira coisa que eu olho para este salmo e aprendo e tenho como desafio é de olhar para a experiência de fé daqueles que vieram antes de nós e por meio dessa experiência, por meio dessa narrativa, por meio desse testemunho que chegou a mim, poder também dizer, de fato, Deus está no controle. Deus esteve lá. E porque Ele esteve no controle lá, eu creio que Ele está no controle aqui, agora, 2021, apesar de todos os problemas, de todas as tragédias que nós estamos enfrentando e muitas vezes experimentando. Este é um primeiro ensinamento. O segundo, que também tem muito a ver com este, é o seguinte, irmão e irmã. A nossa própria experiência de fé terá muito a ensinar às futuras gerações a respeito do controle de Deus. O povo do Salmo, mediante o reconhecimento do controle de Deus lá no passado, agradecidos diziam: demos graças ao Senhor que não nos deixou, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Agradecidos pelo que Deus havia feito lá no passado, puderam olhar então para a realidade presente, para aquilo que estava diante deles. Realidade marcada, sem sombra de dúvidas, por grandes desafios, mas ainda assim, irmãos e irmãs, realidade onde eles esperavam também reconstruírem a vida, reconstruírem os sonhos. E eles terminaram então o salmo com uma afirmação de fé contagiante: o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor Deus que fez o céu e a terra. Aquele povo viveu dentro de uma circunstância histórica entre o céu e a terra, dentro dessa contingência que nos implica e que nos impõe muitas situações e muitas das situações pelas quais nós não gostaríamos de passar. Aquele povo viveu dentro de uma circunstância histórica entre o céu e a terra. E nessa circunstância eles aprenderam, irmãos e irmãs, e deram testemunho para nós, de que Deus, o Criador do céu e da terra, iria os ajudar, de que Deus estava no controle. E por isso mesmo é que eles puderam afirmar, não apenas que o socorro deles vinha do Senhor, que era Criador do céu e da terra, mas olhem aí para os salmos que estão ladeados por este. Testemunharam, por exemplo, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Testemunharam, por exemplo, que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes na mão. Testemunharam que Israel deveria esperar desde agora e para sempre no Senhor. O movimento de fé
é um movimento cíclico. O povo do Salmo testemunhou que Deus esteve com seus antepassados, e quando nós olhamos para este povo do Salmo, também podemos dizer que Deus esteve lá socorrendo cada um deles. Podemos dizer, irmãos e irmãs, que Deus esteve presente na vida, na realidade histórica daqueles que compõem a nossa própria árvore genealógica, aqueles que fazem parte do nosso círculo de familiares e de irmãos e irmãs na fé. Hoje eu tenho ciência do controle de Deus sobre a minha vida, apesar de afirmar que nem tudo está bem. E tenho ciência também de que, para que tudo fique bem, o Deus que está no controle, irmãos e irmãs, conta com a nossa participação. Ele nos persuade a confiarmos nele, a manifestarmos a sua vontade no mundo, de modo que as gerações futuras, os nossos descendentes, os nossos filhos, poderão também olhar para trás e também afirmarem que sim, Deus esteve no controle lá com os meus pais, com os meus antepassados, e Ele está no controle aqui e agora, comigo também. Na sexta-feira, quando eu ainda estava preparando essa reflexão, essa nossa meditação no Salmo 124, eu recebi num grupo de WhatsApp, onde vários pastores da IPI estão ali, se interagem por ali, a notícia do falecimento de um dos nossos pastores, o reverendo Joaquim Ribeiro. No momento seguinte, logo que essa mensagem nos chegou, recebemos no mesmo grupo a mensagem da esposa dele, a reverenda Jaqueline, dizendo que agradecia as orações em prol do marido, mas que pedia para que todos continuassem orando por ela agora, porque ela estava entrando no momento mais complicado dessa enfermidade, o Covid-19. Eu quero crer que neste momento, nesta hora, ela esteja bem melhor do que ontem, bem melhor do que sexta. Eu quero crer que Deus esteja trazendo cura para o corpo dela. E assim é a minha oração. Mas me encanta, nessa mensagem que nós recebemos da reverenda Jaqueline, o quanto, apesar do luto, apesar da dor, ela continua afirmando que o seu socorro vem do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, nós vamos vivendo cada dia, rindo, chorando, nos alegrando e algumas vezes também nos entristecendo. Mas em todos os momentos sentindo nas mínimas coisas a imensurável graça de Deus. E se porventura hoje é um daqueles dias em que você se encontra triste e choroso, um daqueles dias em que você diz não está tudo bem, a minha palavra para você é que Deus está no controle. Espere nele, confie nele, socorra a ele, porque tudo vai ficar bem, irmão e irmã. Até lá, inspire-se na fé daqueles que vieram antes de nós, para que aqueles que virão depois de nós possam de igual modo perceberem o mover de Deus por meio de nossas vidas, que como povo de Deus, que dão as mãos no decurso da história, dessa longa história de redenção, nós possamos, no mesmo tom, no mesmo coro, testemunharmos que Deus está
no controle. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.